Bom, é isso aí. Estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre Discovery, o quinto episódio. Quinto episódio, chama o Som do Trovão. O som do trovão. O som do trovão. O som. É. Eu quando eu vi o título, eu esperava uma coisa totalmente diferente. O que você esperava, Newton? Porque assim, o Som do Trovão é um conto do Ray Bradbury, né? Que chama o Som do Trovão. E aí tem um filme chamado O Som do Trovão. Foi feito 2000, sei lá, perto de 2000. Enfim, que tem um pessoal que tem a tecnologia de viagem no tempo, e é uma empresa. Então eles alugam viagens no tempo. Então você pode voltar para fazer um safari jurássico. Então você volta e pode matar uns dinossauros. É uma série, né? Tem uma série também? Não sei. Eu acho que eu vi um filme. Sim. Bom, tem o conto e o filme, e talvez tenha uma série, então. E aí o pessoal... Mas eles escolhem os dinossauros que já iam morrer logo em seguida. Então você pode matar porque ele não alteraria mais a história. Mas você tem uma faixa que você pode andar. Você não pode sair dessa bolha temporal, né? E aí um cara sem querer pisa fora, pisa numa borboletinha. E aí... Essa borboletinha caga o universo todo, caga a história toda. É isso. Quando eu vi o título, eu falei, obviamente eles vão fazer alguma referência direta ao Som do Trovão, né? Você não invoca o título do outro assim, né? E a única coisa de viagem no tempo que a gente tem nesse filme é que no finalzinho eles acham que esse anjo vermelho pode ser um viajante temporal que tá sassaricando pela história aí pra acertar coisas, consertar coisas, quebrar coisas, talvez. Porque o Saru consegue vê-lo, porque o Saru tem uma supervisão. Aliás, o Saru virou um super-herói, né? Mó legal. Virou. Ele tem mísseis que saem de trás da cabeça. E ganhou super força. E aí ele consegue, com a supervisão dele, ver que esse anjo vermelho ele usa uma armadura, né? Então é um humanoide, a gente não sabe de que espécie, mas um humanoide. E que aquilo não é o corpo dele, sim uma armadura. Né? Então aí, através disso, eles associam que talvez ele esteja viajando pelo tempo. X. Eles já tinham falado de viagem no tempo no último episódio, né? Então é a desculpa que eles vão usar para poder consertar coisas. Esse episódio, especificamente, eu gostei de algumas coisas, mas outras coisas eu não gostei. Ok, tô na mesma. Tô na mesma até agora. Vamos começar por onde? Acho que eu vou começar por onde eu gostei. Vamos porque a gente gostou. Tem coisas legais no episódio. Tem. O que eu mais gostei desse episódio todo foi... Primeiro, o Saru. Saru que não queria sair da cadeira de capitão e acho que não tinha que sair mesmo. Pai, que vai dar uma volta, a cadeira é minha. Saru, adorei o Saru. Também. Outra coisa que eu achei interessante foi temas que eles trazem. Tá. Mas já vou falar em seguida um pouquinho o que eu não gostei nem um pouco, que foi como eles tratam os temas que eles trazem. Eles trazem um tema legal, mas a resolução não é lá essas coisas. Então vamos lá. Comecei por onde a gente gostou. Saru. Puta, eu adorei o Saru. Saru legal demais. Bom, Saru sempre foi o personagem mais interessante dessa série, né? Mas ver as mudanças dele... Lembra logo quando a gente viu lá, quando caiu os gânglios dele e tudo mais? Putz, eu tava querendo ver o Saru... Mudar, né? Mudar. E foi exatamente o que aconteceu. E foi exatamente o que aconteceu. Eu queria ver o Saru ter coragem, sabe? Enfrentar as coisas de frente. E foi exatamente o que a gente viu aqui. Sim. Eu disse que eu queria ver o Saru, pela falta de medo, fazer cagada. E ele fez. E ele fez muito. Sim. Né? E eu gostei muito disso. Sabe? É aquela coisa meio de adolescente, né? Que agora eu sou macho, agora eu faço e tudo mais. Vai lá, faz alguma coisa e faz merda. Sim. Né? Ou machuca alguém, ou se machuca, ou... sei lá. Faz merda de maneira geral. Faz fezes, Chico. Isso. E é isso que a gente vê. E eu gosto muito disso. Eu gostei também, achei...
É um desenvolvimento natural pro personagem, né? Não ficou falso, né? A maneira como ele muda. Não, faz sentido a mudança dele. Exatamente. Gosto também. O Saru falando pra Bergman: Saru, não faça isso. Senão o quê? Sabe? Você vai fazer o quê? Se bem que ela tava do lado da mesinha ali, né? Ela podia só desligar. Pronto, não chegar ter apontado a arma pro cara, ela podia ter desligado o sensor. Puxa a tomada, né? Do negócio. Então, aquelas coisas, né? Se você realmente parar pra pensar, obviamente tem muitas coisas fáceis pra você solucionar cada um dos problemas que aparecem. Ou seja, se chegou lá na ponte, tira a tomada. Mas é mais fácil sacar a arma, né? Sacar a arma e dar uma discussão pra realmente o teletransporte pegar ele. Né? Mas... Vamos lá. É isso, sabe? O Saru enfrentando... E outras coisas, uma coisa que eu achei muito interessante é a força do Saru, que o Saru tem. Agora o Saru virou um WoW, né? Exatamente. Virou super força mesmo. Eu não sei se ele já tinha essa força e não usava por medo, ou agora ele começa a ter mais força porque o corpo dele evoluindo, sabe? Eu acho que pode ser os dois. Sim. Eu acho que o Saru, como era antes, já poderia ser bem forte, mas não usava por questões psicológicas, por causa do medo, esse tipo de coisa. Porque uma pessoa investida de coragem, ela tem muito mais força, né? Tem muito mais... E outras coisas, assim, agora, não falando especificamente sobre o episódio, sempre quando você enfrenta alguma coisa por uma outra forma de ver, as coisas, os problemas mudam de figura, de imagem, né? Por exemplo, um documentário um episódio que eu vi, uma coisa que fala sobre sobrevivência na selva e tudo mais. Uma coisa que eles sempre falam uma coisa muito importante para você sobreviver na selva, além de, obviamente, pegar a planta certa, né? Não comer o cogumelo que pode ser envenenado. Tirando essas coisas técnicas, uma das coisas mais importantes... Não ser comido por nenhum bicho. Não ser comido por nenhum bicho. Mas, assim, uma das coisas mais importantes é você se enxergar como caçador e não como caça. Porque você vai olhar para as outras coisas. Não necessariamente que você vai realmente caçar as coisas, mas se você se olhar como predador, você olha para o ambiente, olha para os obstáculos, né? De outra maneira. E é a mesma coisa, por exemplo, em luta. Se você for... não digo mais rápido de agilidade, mas se você surpreender o inimigo e... é uma das, por exemplo, uma das técnicas de... Acho que Krav Maga, alguma coisa assim, né? Se você... E com tudo, você surpreende, assusta o inimigo, ele fica sem reação e você ganha nele nessa falta de reação, né? Então acho que isso, o fato dele agora ter mudado a sua própria perspectiva e tudo mais, realmente acho que muda tudo. Daí tem a outra questão de biológica que eu acho que ele realmente está mudando, não é só a falta de medo, eu acho que... E não é só os mísseis que ele tem na orelha agora. Ok, isso foi inesperado. Foi. Você vai brigar com o cara saca mísseis da cabeça e joga em você. É inesperado. Você realmente... Opa, que negócio é esse? Ele tacou os mísseis, mano. Mas... É isso, assim... Mas então, as questões biológicas dele, eu acho que realmente ele tá mudando mesmo. Ele tá realmente ficando mais forte, mais... Sim. Gostei muito disso. Agora... eu tenho um problema estrutural aí do episódio. Primeiro eles chegam e eles falam que eles podem, que a diretiva primária, ela pode ser esticada de uma certa maneira, mas vamos tentar não quebrar. E por que eles podem ter essa liberdade? Porque os Kelpians já sabem da existência de voo interestelar, eles sabem da existência de naves, sabem da existência de outras espécies fora do planeta deles. Não sabe. Então, como a própria Cirana, né, a irmã do Saru,
Não sei porque não chama Surana? Saruna? Saruna deveria se chamar. Mas enfim. A Cirana, ela fica... Nossa, então existem outras espécies, existem outros seres, existem outros planetas, existem... Ou seja, então ela não sabia até aquele momento. Então, só ela não sabia? O resto da espécie todo sabia? Tipo, guardaram... Oh, não conta pra ela. Não sei. E eu tenho um problema que não tem nada a ver com o roteiro, mas tem a ver com a maquiagem. O único Kelpien que a gente conhece é o Saru, né? Aí agora a gente vê a Cirana e vê... Tudo bem, já tinha visto no Short Tracks, mas assim, a gente começa a ver os outros Kelpiens, né? O Saru, a gente nunca vê o dente do Saru. De vez em quando a gente vê, sim. Mas assim, muito... Mas assim, a Cirana, ela tem os dentes muito protuberantes, eles são dentes grandes, então a gente vê o dente dela o tempo inteiro. Tá. Aí eu fiquei... por que ela tem dentes e o Saru não tem? No caso, por exemplo, do Saru, acho que é mais ou menos como a gente mesmo. Por exemplo, você tá falando comigo, eu não tô vendo seus dentes. Né? Muito de vez em quando, sei lá, alguma fórmula, aí aparece os dentes, né? Mas... É que ela aparecia o dente o tempo inteiro, sabe? Entendi. Me dava a impressão que eram umas presas. Eu falei, que estranho. Então, é outra coisa que eu quero muito ver, né? Crescer uns dentes enormes no Saru. É exatamente isso que eu queria. Porque aí, já falar um pouco, né? A gente descobre que, na verdade, os Kelpiens, depois que perdem os negócios, se tornam predadores. Porque lá no passado eles eram os predadores dos Baú. Exatamente. Né? 2000 anos antes. Então, eu queria ver o Saru se tornando um predador. Não só com mísseis na orelha. Eu queria realmente que começasse a crescer... Mas assim... Já pensou? O Saru começa a ter... Raio laser pelo olho. Aí realmente ficava super-homem, né? Mas eu queria realmente o Saru começando a crescer garra... O Saru-per-homem. Então, crescer garra, começar a perder os dentes e crescer outros dentes afiados. Sabe, que nem a gente. Daí perde dente de leite e nasce outro. Só que no caso do Saru, perde dente normal de gente e crescem uns dentes mais fortes. Eu gostaria muito de ver. A questão é que eu nunca tinha visto o dente do Saru. Pelo menos nunca tinha me chamado a atenção os dentes do Saru, sabe? Que a da Surana era realmente dela eram dentes enormes, assim. Eu fiquei o tempo inteiro olhando... Muito branquinhos, né? Eu fiquei o tempo inteiro olhando pros dentes dela. Eu falei, pô, por que o Saru não tem dentes? Sim. Mas o Saru é banguela. Coitado, em terra de banguela. Então, então, vamos lá um pouco os temas legais que eles trazem e a péssima abordagem que eles dão. Gosto muito a questão da primeira diretiva, acho que é sempre muito legal de você discutir. Sim, mas vamos dobrar a primeira diretiva porque... Vamos lá, porque a Burnham falou que pode. É uma das questões principais disso tudo, porque trata-se sobre influência, interferência. Sim. Né? De alguém superior, que é a Federação, com alguém que não tem como se defender, por assim dizer, né? Nada. E a questão principal da primeira diretiva é as criaturas e tudo mais crescerem por conta própria, né? Desenvolverem e aprenderem as coisas conforme não só as suas próprias necessidades, mas de acordo com o seu próprio tempo, né? E a péssima abordagem disso é que logo no comecinho eles falam exatamente isso. Eles ficaram sabendo aí. Apareceu no jornal na quarta-feira, na quinta página, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Já que a Burnham falou que tá ok a gente descer, a gente desce. Ou seja, aquela coisa, né? Foi publicado no Diário Oficial que ninguém nunca leu, então tá valendo. Então, a partir de agora vale. Né? Então é aquela coisa, vamos lá. A Bergman fala, a gente... eles tiveram acesso não tiveram acesso, eles têm conhecimento de dobra. Não, eles não têm. Não tem. Inclusive ninguém tem
É. Quer dizer, só os baú. baú. Mas vamos lá, de quem tava lá no planeta e tudo mais. Dos Kelpins, ninguém tem. Inclusive no Short Tracks eles deixam claro que não, que eles não sabem nada. Eles sabem que vem uma coisa do céu e tal, mas até aí, saber que é uma nave que vai pra outro... Talvez nem dê pra saber que é uma nave, né? É um... Sim. Por exemplo, viu uma nave em obra. É o suficiente, então? Então, obviamente ia ser uma estrela cadente. E não uma nave em dobra. Sim. Né? Então, pra mim é uma quebra assim na primeira diretiva. É uma quebra. Dá pra dar uma esticada nessa primeira diretiva, mas vamos tentar não quebrar. Quebramos. Não, foi uma quebra também gigantesca. Mas tudo bem, eu acho que Star Trek já quebrou a primeira diretiva de diversas formas. Eu acho que é tudo bem eles quebrarem de novo, mas eu gostaria que fosse um pouco melhor desenvolvido essa discussão, assim, infelizmente não foi. Vamos fazer uma pausa? Vamos. A gente já volta. Que temos muito pra falar. Muito. É isso aí, estamos de volta. Voltamos. Sabe uma coisa que eu tô gostando? Essa rivalidade que eles estão construindo do Pike com o Tyler. Porque no episódio passado, o Tyler foi falar não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. Aí o Pike vira e fala, na minha ponte só fala quando eu falar com você. Aí o Tyler vai lá e abaixa a cabeça, tomei um pito, né? Aí nesse episódio o Tyler vai lá também se meter a gostosão na ponte e tal, não sei o que, ele fala, tá bom, Tyler, fica quieto aí. Aí ele tipo, deixa eu ficar quietinho aqui. Tanto que no final do episódio o Tyler vai lá e rouba o tablet do Pike, né? Pô, mó sacanagem. O Pike chega e fala, olha, isso aqui tá não sei o que, é o relatório do Saru e tá não sei o que lá. Ele vai lá ler, tá não sei o que. Aí eles começam a ficar meio bravos um com o outro. Tyler levanta, porque tipo, ele não responde pro capitão, né? Aí ele levanta, pega o tablet e vai embora. O tablet era do Pike. Tipo, é que nem caneta, né? Bic. Tipo, vai indo, né? Vai mudando de dono. Pô, devolve meu tablet, né? Meu joguinho tá salvo nele. Devolve. Pô, vou perder meus saves. Não, o Facebook tava aberto. O Facebook tá aberto, né? Ele vai lá e posta umas fotos erradas do Pike. Esse é um caos. Eu não sei o porquê que eles estão criando essa rivalidade entre os dois. Mas existe uma possibilidade aí que eu acho que talvez seja interessante. Se eles quisessem realmente se juntar as histórias com o canon que a gente conhece até então, né? Se eles quisessem, porque não parece que querem muito. Mas assim, caso eles queiram, a gente sabe que o Pike, ele fica paraplégico, né? Ele fica preso naquela cadeira, ele não consegue falar e tal, né? A gente sabe que isso aconteceu. Sim. Isso foi através de um acidente, né? E eles falam que esse acidente foi quando ele tava... como é que é? Ele salvou uns cadetes e tal, nesse... e aí ele foi atingido lá por uma, sei lá o que, uma radiação X, e aí ele ficou preso naquela cadeira que ele não conseguia falar, não conseguia se movimentar o corpo, tanto que ele ficava só falando com Luizinha, se sim ou não. E se esse acidente não tivesse sido um acidente, sabe? O Tyler, porque ele é um Klingon, porque ele é um agente super secreto da Seção 31, que não é tão secreto assim, mas ainda ele é um agente secreto. Que, aliás, ele botou a roupa pra lavar, né? Porque ele tá com o uniforme da Discovery normalmente, né? Ele não tá mais com o Fashion Week dele. O Sci-Fi Fashion Week. E se o Tyler, em algum ponto, atentasse contra a vida do Pike, o Tyler atentasse contra a vida do Pike, e aí gerasse o acidente, aspas, dele, que deixasse o Pike paraplégico. É possível. Né? Eu acho que seria uma... Porque, assim, obviamente, conforme você foi falando, né, eu fui pensando, pô, mas... esse tipo de história ia acontecer muito mais pra frente, não ia acontecer mas isso, eles não têm muita preocupação com o tempo. Não, mas a questão aqui... Agora eles têm viagem no tempo já na história? Por exemplo, The Cage, você não sabe exatamente de onde que tá, né? Está no passado de Discovery,
Mas... Ou seja, já aconteceu? Já aconteceu. Já aconteceu. Por exemplo, pra mim ainda faltaria alguns anos pra Decade acontecer. Não, já... Porque me dá a impressão de que Decade é muito próximo do que a gente vê em TOS. Não, Mas não, então tipo... bem... seria tipo uns 10, 15 anos antes mesmo. Ah, tá. Então tá certo, né? Então realmente poderia acontecer. Isso poderia acontecer algo assim, sabe? Eu acho que seria interessante se eles tentassem juntar e fazer com que o Tyler fosse um vilão normalmente. Porque o Tyler voltou um saco, né? Voltou meio... Ele voltou meio folgado, né, cara? Fica quieto aí na sua. Sim. Tipo, parece que eles pegaram essa característica, que era uma característica exclusiva da Burnham, né? De falar em cima dos outros, de querer tocar... sempre fazer a opinião dela prevalecer em cima dos outros. E eles tiraram um pouco da Burnham, porque a Burnham tá muito mais contida agora nessa segunda temporada, apesar dela ainda dar uns pitacos fora de hora, que eu acho... Burnham, cala a boca, velho. Mas assim, é muito mais sutil os pitacos dela do que o Tyler tá sendo. O Tyler tá sendo incômodo, né? Ele fala em cima do Pike, o cara é o capitão, cala a boca. Então, eu acho... talvez até seja uma coisa legal isso. Que eu acho que pode ser o lado Klingon dele. Então. Sim. Porque logo no que a gente vê ele com os Klingons e tudo mais, primeiro, ele tava numa situação de liderança, de poder. E todo mundo duvidando dele. Então ele tem que mostrar e agora ele que é alguém importante, apesar de ser da Seção 31, ele ainda é um subalterno ali de um monte de gente, né? Sim, mas acho que ainda não digo mania, Costume? O costume de querer se mostrar que é machão, que é tal, ainda permanece. Porque afinal de contas vai 2 meses que ele saiu de Cronos, né? Nem 2 meses. Então é isso. Então acho que ainda é a questão, o lado Klingon dele. Mas eles aumentaram bem essa característica nele, né? O que é ok, mas às vezes dá vontade de mandar ele calar a boca mesmo. Que bom que o Pike tá ali pra mandar. Tyler, cala a boca aí, fica quieto no seu canto. Aí é legal que ele faz sempre uma cara de bosta, assim, tomei um pito. Ele fica meio tristinho ali atrás. Eu acho legal, mas... Sim. Bom, o Culber tá de volta. Tá lá na enfermaria. Sim. Tá meio tristonho, tá meio não sabendo o que tá acontecendo na vida dele. Tá sentindo falta da cicatriz, porque o corpo dele foi reconstruído do zero, né? Então, a cicatriz, que era uma coisa que aconteceu durante a vida dele, é renovada. A pele foi criada de novo, então não tem cicatriz. Como exatamente isso funciona? Por que ele não voltou um bebê, então? Por que ele não voltou um recém-nascido? Não? Não, eu acho que aquele casulo lá tinha como fazer ele naquele estado de tempo. Porque, como a gente Mas viu lá então por que tirar a cicatriz? Se o casulo teria copiado ele quando ele entrou porque ele seria tipo uma cópia, né? Seria ele tinha cicatriz quando ele entrou, então... Um teletransporte biológico, orgânico, né? Porque o nosso corpo, notoriamente, não é a mesma coisa do que quando a gente nasce. Não só as mudanças normais que a gente tem de crescimento, o corpo vai crescendo, vai se modificando, tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, o corpo que você... vai dos 30 aos 40 anos, meio que você não muda muito. Você muda um pouco, tal, mas meio que é a mesma coisa. Só que tem muita mudança, a gente não muda muito de aparência, eu tô dizendo, né? Mas existem muitas mudanças que ocorrem. O nosso corpo vai mudando. Por exemplo, você pega um resfriado muito forte, seu corpo aprende a lidar contra aquele tipo de vírus específico. Então seu corpo é um outro corpo, né? Seu corpo vai se modificando. Você pega uma doença muito grande, você se recupera, tal, não sei o que, beleza? Seu corpo aprendeu e sofreu com aquela doença e vai se modificando. Por exemplo, eu li um estudo um tempo atrás que
o corpo feminino, por exemplo, ele tem uma característica, o corpo de mulher tem uma característica que, tipo, não fazia ideia que isso existia, mas, por exemplo, ela tende a guardar informação de todos os parceiros sexuais que ela teve durante a vida. Então ela vai aprendendo conforme o corpo vai entrando em contato com outros corpos, né? Então, e isso ela passa pro descendente. Então, na teoria, quanto mais parceiros sexuais uma mulher tiver, mais informação genética ela consegue guardar e passar pra frente. Achei super legal isso aí, essa pesquisa. Assim. Falei, uou, olha que super poder que o ser humano tem, né? Não fazia ideia que isso existia. E... Enfim, o meu ponto é, o nosso corpo vai aprendendo conforme ele entra em contato com qualquer coisa. Então, o corpo do Culber foi mudando conforme ele foi tendo contato com outros corpos e doenças e tal durante a vida dele. Sim. Aí eles colocam que o corpo dele é como se estivesse zeradinho. Acabou de nascer, não tem memória genética nenhuma, a não ser do que o ponto de partida dele. Isso. Mas então ele deveria ser muito mais novo. Não sei se eu entendo o que eles querem dizer, mas eu não sei se funciona muito como universo narrativo, sabe? Pode ser. Enfim, acho meio... Beleza, eu não acho que seja uma coisa que vai influenciar a história em si. Acho que, tipo, daqui a pouco ele volta a trabalhar, e aí aquela médica genérica sai, e ele volta a ser o médico da nave e acabou. Mas... eu não sei então se eles precisavam dessa informação. Não me parece que essa informação vai alterar nada, né? E agora eles vão colocar o médico lá de volta e acabou. A única coisa que a gente vê é que ele se sente desconfortável. Ele fala, tem alguma coisa errada, ele tá sentindo algo estranho. A gente não sabe exatamente o que é isso, eles não falam o que é. Então, então essa questão biológica dele não me desagradou muito. Mas uma coisa que eu tô achando muito interessante é realmente que ele tá realmente mudado. Ele é um outro ele é uma outra como o Saru é. Exatamente. Então, as histórias se espelham. Exatamente. Aí, né? É exatamente mais ou menos como o Saru mesmo. Uhum. O que me parece que pode ser uma história muito legal, a dele, agora. Sim. Porque, por exemplo, o médico agora vai por um trauma muito grande. É exatamente mais ou menos como uma pessoa que vai pra guerra e volta. Você vê que ela voltou, é uma outra pessoa. Ele tá com aquele olhar parado, assim, né, meio alheio ao que tá acontecendo ao redor. Então, né? realmente, psicologicamente, eu tô gostando muito disso, porque realmente parece que ele voltou de um trauma muito grande, uma guerra, né? Sim. Não deixa de ser verdade, embora realmente não seja uma guerra de tirinho, mas uma guerra pessoal. Ele viveu por uma situação traumática. Muito tempo sendo caçado o tempo todo pelo ambiente. Então é uma situação extremamente Apesar que não fazia sentido ele estar sendo caçado porque ele era feito do material do mundo fungo, né? Mas enfim. Bom, o que eu quero dizer é a vida. Nessa volta eu acho legal eles trabalharem esse estresse pós-traumático que ele tem. Estresse pós-traumático e tudo mais. Acho válido. Acho, inclusive, que seria interessante mostrar essa reabilitação. Ele não voltar no episódio seguinte já de roupinha branca, sou médico de volta. Totalmente 100%. Né? Eu acho que eles mostrarem ele lidando com isso, aprendendo a viver de novo, porque não é um processo que você faz da noite pro dia. Tem pessoas que nunca se recuperam. Uhum. Né? E talvez ele nunca se recuperar seja uma história mais interessante do que mostrar a superação e olha como ele conseguiu voltar a ser o cara que ele era e tal. Mostrar ele não se recuperando. Foi um trauma, ponto. E mesmo que, por exemplo, ele se recupere, aquilo estar com ele pra sempre. Sim, eu não acho que possa ser esquecido. Acho que tem que estar lá. Tem que ser alguma coisa do tipo o Frodo depois que foi jogar o anel. Foi queimar o anel. Foi isso que ele foi fazer. Ele pegou o anel e jogou lá no fogão. Queimou o anel. Bom, e o tio dele, esqueci. O Bilbo. O Bilbo. O Bilbo, depois da aventura dele, eles voltam mudados. Isso eu acho muito... Mesmo que ele continue fazendo exatamente a mesma coisa,
Que é uma função, não é quem ele é, né? Eu acho que aquilo tem que ser mostrado que ele não é mais a mesma pessoa. Eu também acho. Acho que tem sim. Isso eu acho legal. E aí, quanto que a gente vai dar pra esse episódio? Putz, eu queria falar um pouco mais sobre a primeira diretriz. Vai, fala. Bom, então, rapidinho, voltar no assunto da primeira diretriz. Primeiro, não, o pessoal não tinha conhecimento sobre nada. Eles não tinham conhecimento de galáxia. Porque, vamos lá, eles não têm... mal pode-se dizer que eles são uma civilização. Não, civilização eles são. Não, eles são uma aldeia. Não okay. É algo, por exemplo, como os maias, ou egípcios, que você pode se dizer que tem alguém estudando astronomia. Tá, entendi. Tá, entendi o seu ponto. O que eu quero dizer é, eles eles mal têm conhecimento sobre astronomia. Ou seja, existem bilhões de galáxias. Eles são tribos ainda, né? E não... Tá, entendi. Então, Não, mas espera, eles deixam claro que eles têm uma formação de tribos, pequenas aldeiazinhas, mas que existe esse priest é um sacerdote, que eles têm comunicação com as outras tribos, né? Então eles têm uma certa estrutura ali que não é fechada nessa tribo local deles. Eles têm tudo bem, os Navarro falam com os Apache. Sim, então seria algo assim. Eles têm uma estrutura maior do que só a aldeiazinha, mas ainda assim não uma civilização de grande porte, tá entendido? Então, realmente, todo o conhecimento sobre a astronomia acho que nem pode se dizer que é conhecimento astronômico, mas o conhecimento astronômico que eles têm é só o que se pode ver ao olho nu. Ou seja, nem... mas eles enxergam bem pra caramba. Tá, mas mesmo assim, mesmo que eles consigam enxergar mais estrelas, eles não conseguiriam nem o fato de saber que galáxia existe. Sim. Então, por exemplo, nem sei se eles têm conhecimento de que uma outra estrela é um outro sol, um outro... Nem isso, por exemplo, nem sei se eles sabem que existem outros planetas. Porque a olho nu, você não consegue diferenciar o que é um planeta e o que é uma estrela. Assim. Então, o nível de conhecimento deles é tão baixo que Mas a Cirana, ela fala... bom... É que ela fala, então existem mesmo outros planetas e tal, não sei o que. Então eles talvez tivessem a ideia de que talvez pudessem existir outros lugares, mas eles não têm nenhuma confirmação de que exista. Não fica claro. O planeta deles tem uma lua? Acho que não. Não fala. Não sei, porque realmente não aparece no céu, mas eu acho que deve ter. Então talvez eles possam ver, será que não tem outras não tem gente morando nessa grande bola aí enorme aí em cima, talvez. Será que no céu... Nossa, temos lá na Lua, existem milhões de civilizações. Então, eu acho que... entendi. Então, vamos lá. Primeiro argumento da Bergman sobre primeira diretriz está absolutamente destruído. Eles não têm o conhecimento de que... Não tem conhecimento nenhum. Existe viagem espacial. Não sabem. E outra, por exemplo, vamos pensar nesse... Mesmo que, por exemplo, nós temos conhecimento de viagem espacial. A gente sabe que é possível, a gente já foi até a Lua, a gente já fez uma viagem espacial. Sim, mas a gente não tem conhecimento de dobra. Então a gente também não poderia os vulcanos não estão aqui por quê? Chega aí, vulcano. Vem, a gente já fez, já foi até a Lua e voltou. Exato, então a gente já foi até Marte. A gente não, a gente mandou... Mandamos coisas para todos os bichos a gente já pousou no asteroide, então beleza. Então é isso, mas... Então, mesmo por uma civilização avançada, seria o nosso caso, a primeira diretriz não se aplicaria. Eles não poderiam chegar aqui, é verdade. Concordo. Enfim. Então, mas vamos lá. Mas a primeira diretriz pode ser esticada. Tá, vamos supor que... Beleza.
Mas uma das coisas que eu acho muito ruim é, por exemplo, o Saru, por estar loucão de testosterona, né? Uhum. Putz, eu vou me vingar desse pessoal e tudo mais, vou fazer todo mundo perder os gânglios lá, fazer o Vahari e mostrar que a gente é bom pra caramba. Barra pesada. Barra pesada. É do mal. Pô, a nave lá, a Frota Estelar, a Discovery, falar meio que tudo bem pra isso? Nunca a gente viu a Discovery, ninguém da Discovery, nenhum capitão que apareceu até agora, falou, eu vou informar a Frota Estelar do que tá acontecendo, né? Ô, Uhura, manda a informação lá pra Frota Estelar sobre o que tá acontecendo. Não só isso. A gente não vê eles fazendo isso. Não só isso, eles mas, por agem exemplo, sozinhos. O nível de interferência que fizemos é uma coisa tão astronômica. Existe vai lançar aí por aí um documentário novo chamado Anomalia 914, não sei se você já ouviu falar. É um documentário que fala sobre as repercussões na Terra, né, na nossa civilização, de como o conhecimento de que existe uma outra civilização no universo, como isso afetaria a gente. O simples fato ter a prova, é isso aqui, existe mesmo. Que realmente existe, eu acho que já faria uma bagunça muito grande na gente. Estamos falando de uma civilização avançada como a gente. Sim. Já mudaria tudo. Até porque eu acho, não sei se em 100%, mas grande parte das religiões do mundo cairiam por terra, assim, né? Já meio que cairiam por terra, assim, né? Não sei se todas, mas não sei se tem alguma religião por aí que... Não, então, existem outros planetas com outras vidas. Não, porque todas as religiões, elas partem do princípio de que somos os únicos, né? Acredito que sim. Fora algum... Enfim, ignorância de alguma religião, mas... Acho sim que as religiões iriam sobreviver. Mas não importa. Mas o caos estaria instalado. Mas o caos estaria instalado. A nossa civilização não seria... A nossa civilização e espécie... A cultura e tudo mais não seria mais a mesma. E só por esse ponto, né? Só por sabermos que existe. Né? Só que o que a gente faz no planeta do Saru e tudo mais é um nível de perturbação, perturbação da paz, chama a polícia. A um nível... Pô, vamos lá, vamos ver o que eles fazem. Eles realmente fazem todo mundo perder os gânglios. Sim. E outra... Uma evolução forçada, né? Não só uma evolução forçada pra todo mundo, mas vamos lá, a irmã do Saru sabia. A Sarana sabia o que estava acontecendo, ela estava no meio. Imagina o resto das pessoas, né? E todo o mundo que não estava fazendo a mínima ideia, de repente, todo mundo... Vamos lá, vamos especular. De repente, todo mundo no mundo desmaia de dor e de repente um membro seu cai. Pô... Então, esse é um problema que eu vejo, que é essa ideia de que você consegue resolver tudo com um grande discurso inflamado. Porque o que a Cirana estava fazendo no final do episódio, chegando o pessoal e falou, gente, todo mundo perdeu os gânglios, mas veja só, essa é a nossa evolução. Ela vai dar um discurso inflamado, que a gente nem vê o discurso, porque corta antes. Ela fez esse discurso inflamado e as pessoas vão aceitar a nova verdade. E vamos lá, isso na aldeia dela. Imagina os outros, até eles chegarem em outro lugar e tal. Imagina o que deve estar acontecendo agora em todo o resto do mundo. Eles não pensam tão à frente assim no episódio. Eles não pensam em absolutamente nada. Não é aquela coisa de pensar uma jogada na frente do que pode acontecer. Não, eles não estão pensando no que está acontecendo. Não. Eles só estão agindo uma coisa atrás da outra. As coisas não têm repercussão, realmente. Absolutamente Faz e acabou. Próximo episódio a gente não tá nesse planeta mesmo, não é problema nosso. Então, e é exatamente uma das coisas que eu queria ver, é exatamente, por exemplo, um julgamento sobre isso.
Esse é um... Eu queria muito ver um julgamento sobre uma orgia pra advogados, né? Essa é a coisa mais divertida do mundo. Eu queria muito mesmo ver um julgamento sobre isso. Vamos fazer um intervalinho? Porque eu queria falar um pouco mais. Alguém tá verborrágico hoje, a gente já volta. Bom, estamos de volta pro terceiro bloco. Voltamos para o terceiro bloco. Vamos lá. Newton, sabe por que eu queria ver um julgamento disso? Primeiro, ó, vamos só rapidinho. Por que a gente não vê repercussão normalmente em Star Trek, principalmente na TOS? Porque era a forma de fazer a série naquela época. Todo episódio tinha que ser uma aventura nova, porque... E tinha que rebutar. Tinha que rebutar tudo, porque as pessoas não acompanhavam, ou pelo menos, mesmo vamos supor que acompanhassem toda semana, cada semana era uma historinha nova, né? Sim. Não tinha, por exemplo, eu perdi o episódio atrás, como é que eu vou saber? Vou botar o DVD e assistir de novo. Não dá pra fazer o... Não dá pra ver de novo o que aconteceu. E as pessoas... E até não existia o conceito de que essas séries seriam exibidas de novo. Talvez nunca fossem reexibidas. Se não fizesse sucesso, não ia passar de novo. Então a pessoa que perdeu pra sempre. Exato. Então realmente todo episódio tinha que ser uma aventura nova, né? Sim. O que não é o caso de hoje. Hoje em dia não. Principalmente, se escreve diferente a televisão. Principalmente no caso do Discovery, que é uma série que está na Netflix, que é uma plataforma que a gente pode ver a qualquer hora, qualquer episódio, da forma que a gente quiser e tudo mais. E a forma como que ela é feita já é uma coisa diferente. É uma grande história. É uma grande história, exato. Ele se propõe a fazer isso, contar um grande filme, né? Exatamente. Um filme de muitos episódios. Então, não só dá, mas seria muito bom ver repercussões das coisas. Sim. Então eu queria muito ver a repercussão disso. Agora sim, por que eu queria ver um julgamento disso? Porque eu queria ver num tribunal testemunhas falando: tal aldeia tá matando outra tal aldeia porque vocês fizeram isso. Então, por exemplo, eu queria ver o ponto de vista dos Baú. Porque afinal de contas, vamos lá, eles são a grande vítima não dos últimos 2.000 anos, mas em todo o resto da evolução deles, quem foi a vítima foram eles. Até porque, vamos lá. Os Kelpians que caçavam os Baú. Vamos pensar na nossa espécie. Tudo bem que a nossa espécie tem uma evolução muito maior do que 2.000 anos. Né? Eu acho esses 2.000 anos muito pouco no episódio pra... Não, então, é que não é uma evolução biológica, né? É mais como civilização. Mas assim, nós sempre fomos presa no nosso planeta. Nós, seres humanos. Né? Se a gente for contra qualquer bicho que tenha no planeta, a gente morre. Tem um cachorro. Né? Até um pincher. Aqueles pincher do capeta que sai tremendo e rosnando pra todo mundo. Você sai correndo. A gente não briga com esses bichos. Não. Né? Enfim. Até um rato. Você... Opa! Se o rato te dá uma mordida, você morre. Ponto. Então, nós somos seres muito frágeis. Como que a gente conseguiu se tornar a espécie dominante do planeta? Através de tecnologia. Se não fosse... Tecnologicamente, a gente não... Tecnologicamente, tô dizendo, se não fosse a gente conseguir pegar um porrete e bater nos outros com força... E a distância? E depois tacar pedra à distância... Não só isso, mas o outro lá se bate e não consegue revidar, né? Nós não seríamos o que somos hoje. E tecnologia também tecnologia social, de conseguir se comunicar entre nós e armar planos para... Como que a gente vai fazer para o elefante não atropelar a gente? E isso também é através do tempo, né? Pela escrita e tudo mais. Então, de novo, escrita é uma tecnologia. Então, se não fosse tecnologia, a gente provavelmente não estaria aqui. Com certeza. Ou, se tivesse, a gente ia continuar sendo caçado e os golfinhos dominariam a Terra, não sei. Mas, enfim. Os baús são basicamente a mesma coisa. Eles eram a presa, né? E através da tecnologia eles conseguiram sobrepujar o predador deles. Olha, nós somos superiores agora porque nós temos inteligência a mais do que vocês, temos tecnologia a mais do que vocês, e a gente armou um plano que vocês não acompanharam e a gente dominou esse planeta.
E o outro, né? Porque eles parece que, né, se eles fazem viagens espaciais, eles já dominaram outros lugares, já podem ir para outros lugares. Sim. Então quer dizer que nós, aqui na Terra, estamos errados por termos usado tecnologia para sobrepujar os nossos predadores? Porque é mais ou menos essa a tese do episódio, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abandonar tudo e tipo, foda-se a nossa civilização, desmonta a nossa civilização porque os nossos antigos predadores agora aprenderam a falar e para de dominar o planeta? Então, de novo, não é uma pergunta que tem uma resposta simples e direta. Olha, tal coisa é o certo. Não é uma coisa fácil, né? Esse é um debate realmente muito importante e interessante, né? Não é uma coisa que se joga assim. Mas, infelizmente, esse tipo de episódio que você quer, um episódio de discussão desse tema, a gente não vai ver em Discovery. Isso é óbvio. Não é o tipo de história que eles estão se propondo a contar. Eles não vão se preocupar com temas morais, temas filosóficos e a repercussão das ações desses personagens num episódio duplo de... Isso não vai acontecer. Né? Um episódio duplo explicando o lado dos baús, o lado dos Kelpian, como que a Federação interviu. E agora sim, sabendo um pouco mais sobre a história dos Kelpians e dos baús, pô, realmente tem um equilíbrio no que tá acontecendo ali. A natureza tende... O caos tende a ser o equilíbrio, né? A entropia, né? Tende a ser um equilíbrio, né? Tudo tende a cair para aquele meio ali, aquele miolo onde... Né? Então... Mas o que eu quero dizer aquilo estava realmente sobre equilíbrio. Porque, obviamente, vamos lá, são duas espécies sencientes, ou seja, têm conhecimento próprio e tudo mais, são uma civilização, seres inteligentes e tudo mais. A partir do momento que os Kelpians caçam lá os baús, e os baús, de repente, conseguem uma tecnologia muito superior, muitíssimo facilmente os baús poderiam ter exterminado todos os Kelpians já há muito tempo, desde o início, e ficado com o planeta para eles, e pronto, acabou, não tem mais história. Em compensação, o que eles fizeram é a legítima defesa. Você pode chegar e atirar numa pessoa, por exemplo, desde que seja em legítima defesa. Mas o que isso significa? Você tem que cessar o risco. Sim. Então, por exemplo, o cara vem e aponta uma arma pra você. Se você pegar essa arma e atirar no joelho do cara pra você impedir que cessa a agressão. Eu cessei a agressão. Depois eu não fiz mais nada. Não fui e matei o cara. Eu cessei a agressão. Isso é legítima defesa. Aí você chama a polícia, a polícia resolve. Aconteceu isso aqui, eu atirei no cara, mas eu só cessei a agressão pra mim. Eu não torturei, eu não matei, eu não excedi esse limite do cessar de violência. Né? Eu fui, acabou. O que os baús fizeram foi exatamente isso, cessar o risco para eles. Olha, esses caras estavam destruindo a nossa civilização, nós conseguimos uma maneira de cessar o risco para nós, que é mantê-los dentro dessa área de segurança. Eles até foram bonzinhos em manter eles, porque muito facilmente poderia ter a questão da vingança e dizimar o outro. E é exatamente o tipo de coisa que eu também queria ver. Os Kelpians indo pra cima dos baús. Você quer guerra. Não digo pela vingança, mas eu quero, mais uma vez, a repercussão. Eu quero agora que eles têm o poder, quem eles são, né? Exatamente. Eu quero ver a Sarana falando, não, agora que nós sabemos a verdade, nós somos... super-heróis? Super-heróis, mas nós vamos entrar em paz com eles. Eu quero alguém falar, não, foda-se, eu quero vingança. Eu quero matar todos eles. Essas histórias a gente não vai ver não, viu? Eu queria ver. Essas histórias não vão acontecer. Porque, vamos lá, afinal de contas, o que acabou de acontecer foi o pior medo dos baús. Né? Eu tenho uma
coisa rapidinho pra falar sobre o baú que não tem a ver com o episódio em si. Mas os baús, eles são uma geleca preta, eu também não gostei desse baú. Não, mas eles são tipo um piche, né? Né? Uma geleca preta, gosmenta, super reluzente, assim, né? Porque brilha pra caramba. Parece um piche mesmo. Deu muito a impressão da personificação do mal, né? Tipo um demônio. Ok. Você, sem saber, você falou exatamente o que eu queria. Porque tem um episódio em Next Gen que tem um vilão que é exatamente um negócio assim. Ele é uma meleca preta e tal, piche, boa. Até anda como um... E ele mata um personagem. Que, aliás, é uma coisa ótima que acontece, que aquele personagem é uma desgraça. Ainda bem que morreu. Tchau, Tasha. Né? E é uma beleza. O vilão que eu mais gosto de Next Gen é a meleca preta, porque mata a Tasha e acho super legal. Eu não sei, mas talvez fosse interessante que os baús, um baú fosse aquele bicho da Next Gen que mata a Tasha, fosse a mesma espécie. Não sei se vai ser, provavelmente não, porque eles não se preocupam muito com continuidade, mas assim, seria porque esteticamente eles meio que se parecem, assim. Guarda aí 30 anos de produção de diferença e tal, não sei o que, mas 25, sei lá, entre 20 e 30 anos de diferença aí, mas eles meio que tem uma semelhança ali. Não dá pra saber se é a mesma espécie exatamente, mas eles guardam uma semelhança entre eles. E seria interessante se fosse, sabe? Depois eles declarassem que não, esses bichos são realmente... E no episódio o bicho é descrito como essa essência do mal, assim, ali a encarnação do mal numa forma física. Nesse episódio da Next Gen. Nesse episódio da Next Gen. Né, que ele é um mal sem motivo, não tem mal, ele é só mal mesmo. Né, o mal desproposital, assim, ele não tem um propósito, ele só quer a maldade. E... Enfim, na hora que eu vi o bicho pela primeira vez, eu falei, o que os baús são? Será que é o cara que matou a Tasha? Tipo, eu já gosto mais desse cara. Uma coisa que eu pensei é... Putz, eu queria muito que os baús não fossem assim. Não fosse uma meleca. Não, que eles fossem totalmente diferentes. Ok, tudo bem eles aparecerem isso, mas eu na minha cabeça, eles se fizeram de monstros pra ou seja, o que eu quero dizer é que aquilo que vimos não é a aparência real dos baús. Tá, pode ser. Pode ser. Seja uma coisa pra gerar medo mesmo. É alguma coisa pra gerar medo. Os caras são mó fofinhos, né? Tipo uns ursinhos pequenininhos, gordinhos, assim, mó bonitinho. Pode ser. Ou talvez aquilo nem seja um baú. Porque, vamos lá, ele não vem de lugar nenhum, né? O que? Ele brota lá do esgoto? Mas às vezes... Aquilo lá pode ser realmente um negócio... Uma espécie de holograma, alguma coisa assim. Um líquido meio holograma, então, tipo o T-1000. Tá. Isso que me fez pensar muito no episódio da Tasha também, porque também é uma poça de picha assim que ele levanta o negócio do meio, sabe? Eu falei, ok, será que é? Mas enfim. Ou seja, como é que aquele piche lá ia construir nave e tudo mais? Mas ele obviamente consegue tomar uma forma meio humanoide ali, tanto que ele tem mão e tal, né? Então, X. Bom, e aí? Acho que é isso então, né? Quanto que a gente vai dar pra esse episódio? Esse episódio rendeu coisa pra falar. Difícil. Putz, a parte do Saru eu achei muito legal, muito interessante. O episódio em si não é ruim. Não, não achei o episódio ruim, achei o episódio divertido. Tem um monte de ação, um monte de coisa acontecendo e tal, mas tem esses deslizes aí. Putz, mas essa questão toda da primeira diretriz eu odiei. Mas eu vou dar um 2,5. 2,5? Eu vou dar 3, eu gostei desse episódio, achei ele divertido, assim, não... Tem várias coisas legais, esteticamente legais, gostei que o Tyler tomou uns pitos, acho legal sempre, botar ele no lugar dele. Vai botar seu uniforme, você tá usando o uniforme da Discovery. Cadê o uniforme bonitão lá? Como é que chama a sessão pretão, todo preto. Acho que tem que dar pito no Tyler, sim. Eu achei que a Burnham e a Tilly não
excederam os papéis delas, porque geralmente elas excedem, né? Ocupam mais espaço do que o permitido. Achei ok. Eu gosto desse Pike, cara. E eu gostei quando ele tava frente a frente com o Saru, os dois se peitando assim, tipo o Saru meio que sem controlar a fúria dele ali que ele tava. Não, pô, tem que fazer tal coisa. Gostei que Pike tira ele da ponte, sai da minha ponte. Eu gostei muito dos dois também. Eu gostei do Saru enfrentando e do Pike também sem se mexer. Não, e assim, o Pike sabendo que, tipo, o Saru não era ele ali, né? Ele tava perdido. Ele tava realmente mudado, tava sobre influências de alguma coisa. Então, tipo, ele não ficou bravo com o Saru, ele não se sentiu ofendido pelo Saru. O cara tá passando por alguma coisa, vamos só segurar que ele não pode fazer isso, não pode mesmo, acabou. Sai da minha ponte porque você tá atrapalhando o processo aqui, depois a gente vai resolver o que tá com o seu problema. Cara, puta posição de capitão, assim, sabe? Deixa eu botar ordem nesse negócio, mas, meu, não é culpa do cara. Eu tô gostando. Eu gosto desse Pike, cara. Também. Esse Pike é um cara legal. O Pike eu tô gostando muito também. É isso. Então 3, 2,5, fica 2,75 de média. Acho que é isso. No meio termo. Aí, tá acima da média o episódio. Tá bom, muito bom. Então, obrigado. Por hoje é só. Obrigado por nos aturar por mais um episódio. Nos vemos no futuro.